Olá, aqui mais uma vez estamos de novo na Igreja de São Paulo, em Brookfield. Depois de uma digressão que fizemos à Terra Santa nas últimas 2 semanas, aqui viemos de novo com mais um programa em português e inglês. E hoje, por exemplo, é uma das últimas a parte que vimos na Terra Santa, portanto, foi a réplica da, da Arca da Aliança, portanto, da Arca da Aliança, e, portanto, fizeram uma réplica no sul de Israel. E, portanto, foi uma das últimos, um dos últimos sítios que visitámos e, portanto, e aplicamos esta mensagem sobretudo para explicar como Jesus cumpriu todos os requerimentos da lei e aquilo, portanto, que quando ele morreu, portanto, e derramou o seu sangue. Portanto, estamos gratos por estar aqui de novo e, portanto, Deus nos trouxe outra vez seguros aqui para a nossa Igreja de São Paulo, em que estivemos ausentes por 2 semanas, como eu disse, na digressão a Israel e à Jordânia. Portanto, esta mensagem foi tirada do livro do Êxodo e, portanto, o título da mensagem é a Arca, que, portanto, como eu disse, que foi dos últimos locais que visitámos em Israel. E, portanto, esta foi tirada do capítulo 26 do livro do Êxodo, ou Êxodo, e, portanto, vou ler alguns dos versos em que, portanto, desta mensagem foi a fundação desta mensagem. Vou começar no verso 30. E Deus deu estas ordens a Moisés: assim revestirás também de ouro, construirás o tabernáculo conforme o plano que te mostrei neste monte. Farás a seguir um véu de púrpura violácea, de púrpura escarlate e de púrpura carmesim, e de linho retorcido, artificialmente fabricado, e no qual serão bordados querubins. Suspendê-los-ás em 4 colunas de madeira de acácia, revestida de ouro, com ganchos de ouro, sobre o qual 4 pedestrais de prata. Prenderás o véu nos ganchos e neste recinto protegido pelo véu depositarás a arca do testemunho, portanto, o que é a arca da aliança, como ele me diz. Colocarás o propiciatório sobre a arca do testemunho, dos santos, e colarás a mesa da parte fora do véu e o candelabro em frente da mesa, do lado meridional do tabernáculo, ficando a mesa do lado setentrional. Portanto, como eu li nesta passagem, detalhadamente Deus deu o plano para a construção não só do tabernáculo, mas a parte mais, que era o Santo dos Santos mais sagrada do tabernáculo, que era onde foi colocada a Arca do Testemunho ou a Arca da Aliança. E, portanto, esta mensagem foi tirada, que o título exatamente é a Arca. Portanto, a Arca ou o Tabernáculo, como eu me referi, foi centro religioso do povo hebreu durante centenas de anos. Portanto, não só quando eles estavam no deserto, quando viveram cerca de 40 anos, mas também quando entraram na Terra Prometida com Josué e depois, portanto, em Gilgal, aí construíram um género, um santuário, e depois, mais tarde, veio a ser em Silo ou Shiloh em inglês, e veio aí, portanto, durante séculos, até que finalmente a arca veio para o templo que foi construído por Salomão muito mais tarde, portanto, já no ano, quase no ano 1000 antes de Cristo, portanto, em que foi construído. Portanto, a Bíblia diz-nos que ali se Deus, portanto, falava com Moisés e dava-lhe ordens a ele, e ele, por seu turno, transmitia essas ordens ao povo. E depois o seu irmão Arão, que, portanto, que era que foi portanto, um sacerdote, e, portanto, também ele prestava o serviço
na tenda ou no tabernáculo. Todos no primeiro livro das Crónicas, portanto, refere-se a isto, portanto, no capítulo 28, e diz também a Bíblia revela-nos que ali era o lugar em que Deus residia, portanto, os cabelos dos seus, ou o estrado dos seus pés, onde Deus não reside como diz em Isaías, com casas feitas por a mão dos homens, mas, portanto, a sua presença era ali, que era, portanto, onde estava a Arca da Aliança. Eu vou começar esta mensagem, portanto, o Santo dos Santos, que era esta parte mais sagrada do templo. Portanto, o Santo dos Santos era o lugar mais sagrado, portanto, do templo, em que, portanto, ali Deus tinha, portanto, a sua residência portanto, estava entre os querubins, portanto, aqueles anjos que o protegiam, como na visão que Isaías e João no Apocalipse também diz exatamente aquilo que ele presenciou em Evan. Isto, portanto, era uma réplica do tabernáculo do céu, onde os anjos portanto, portanto, fazem prestam, portanto, a oração ao Senhor e, portanto, louvam a Deus, portanto, nesse tabernáculo. Portanto, nesta arca, portanto, como eu disse, havia um véu que separava o santo dos santos dos santos, e apertou o véu, só o sumo sacerdote poderia entrar. Entrava unicamente no dia de atoramento, que os hebreus chamam Yom Kippur, e, portanto, nesse dia, e, portanto, ele faria o atoramento não só para os pecados do povo, mas também para os seus próprios pecados. E, portanto, ele ia vestido como se diz, manda a lei, com todos a cumprir os regulamentos. E, portanto, até tinha uma corda e uns sinos que estava atada à sua perna direita. Caso ele falecesse, ninguém o podia tirar do Santo dos Santos. E, portanto, e as campainhas, como se diz, era para saber se o movimento se estava vivo ou morto. E, portanto, quando, portanto, Jesus Cristo, por exemplo, morreu na cruz, a Bíblia diz-nos que portanto, a cortina do templo rasgou-se em duas partes, do alto para baixo, portanto, e isto foi quando Jesus aspirou na cruz, e, portanto, isto simboliza que o nosso livre acesso não é agora por intermédio dos os pristas ou os sacerdotes levitas, mas Jesus Cristo entrou de uma maneira e abriu o caminho para nós, por isso é que ele diz mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque ele próprio o abriu quando morreu na cruz. Portanto, doravante não necessário, portanto, a Bíblia diz-nos, portanto, Jesus entrou uma só vez, isto, portanto, é tirado do livro dos Hebreus. Como sabem, o livro dos Hebreus é como seja o livro de Levíticos do New Testamento, portanto, fala sobre o atoramento do sangue e, portanto, as ofertas do tabernáculo, e, portanto, explica detalhadamente aquilo que o livro do Levítico explicou durante muitos anos, portanto, o terceiro livro do Antigo Testamento. Entrou uma vez não com o sangue portanto, das ovelhas ou dos bezerros, mas com o seu próprio sangue, e, portanto, assim adquiriu uma redenção eterna, que é isso que quer dizer, que, portanto, nunca é mais preciso nenhum sacrifício, porque o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo foi finalmente conseguido quando Jesus derramou o seu sangue, e, portanto, a partir daí começou, portanto, uma nova era, um novo priesthood que para a parte bem de Melquisedeque, que foi, portanto, um sacerdote que existia, portanto, Jesus Cristo tão pouco é da linha de Levi, portanto, o Senhor é da tribo de Judá, e, portanto, é outra forma de priesthood. De facto, nós não podemos dizer, de acordo com a lei, quase tudo
como diz no livro dos Hebreus, é purificado com o sangue. E também diz, sem derramamento do sangue não há remissão ou isto, perdão dos pecados. E, portanto, tem-se de razão que Jesus tinha que morrer, não havia outra maneira, como o cordeiro, o sangue tinha que ser todos os anos trazido pelo sumo sacerdote, que fazia o atonamento para aquele ano do povo e de si próprio. Portanto, quando Jesus Cristo é tanto um atonamento eterno que, portanto, que nunca acabará até à segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é uma da razão porque Jesus tinha que morrer, portanto, para o atonamento de nossos pecados. Ora, onde há a remissão dos pecados, isto quando este sacrifício foi completamente terminou, portanto, foi o que Jesus disse, tudo está cumprido portanto, disse, e, portanto, quando entregou o seu Espírito e depois disse que, portanto, quando há este, portanto, não há necessidade de oferta pelos pecados. Por isso é que o templo foi uma parte também destruída, porque não é necessário oferecer mais o sangue das ovelhas, porque Jesus Cristo já, o seu próprio sangue, o sangue puro do Deus que nunca pecou e, portanto, só Ele podia fazer o atonamento para nós. Pois sabendo que nós nunca podemos acrescentar nada ao trabalho da cruz do Nosso Senhor, todavia muita gente pensa que somos bons demais e temos que fazer algo ou trabalhar ou também oferecer sacrifícios para a nossa salvação, completamente errado, porque este sacrifício foi feito uma vez por sempre, como eu li aqui no livro tirei do livro dos Hebreus, e portanto a base da nossa salvação portanto, foi a morte, o sacrifício de nosso Jesus Cristo, a sua ascensão ao céu e a sua ressurreição dos mortos e a segunda vinda que estamos à espera, ou por outra vez, se não vier o nosso tempo, portanto, quando esta vida terminar, de uma maneira ou outra, vamos ter que enfrentar o Senhor face a face. Portanto, como eu disse, muitas pessoas pensam que, portanto, as boas ações isso, portanto, o trabalho, portanto, isso nunca será uma maneira como Deus, portanto, deu-nos uma maneira de salvação e, portanto, a única maneira é por meio de Jesus Cristo, que Ele próprio pagou a penalidade pelos nossos pecados. Regras e regulamentos, como muita gente pensa, nunca tiram o sentimento de culpa, nunca limpam as pessoas. Portanto, mesmo nessa altura em que os hebreus, o sacerdote, nunca tinham aquele sentido de culpa, portanto, que isso não, portanto, imagina o que é viver durante a vida toda com aquela sensação de culpados e, portanto, só Jesus Cristo, quando morreu, portanto, tirou esse sentimento de culpa, porque foi uma das razões, portanto, que também ele disse: se o Filho do Homem vos libertar, vós serais libertamente. O que é que ele nos liberta? Disso, também do sentimento de culpa e do pecado, portanto, que traz sempre a condenação, como eu me referi. E, portanto, vamos ver as três coisas principais que o atonamento de nosso Jesus Cristo, ou pelo seu precioso sangue, aquilo que portanto, a sua morte adquiriu para nós, e, portanto, a nossa consciência, já não temos aquela consciência de culpa, portanto, limpa, portanto, é uma das grandes razões, portanto, quando recebemos o nosso Jesus Cristo como o nosso personal Salvador, essa consciência é limpa, é como nós nunca tivéssemos, começamos uma nova criação, lá começar de novo. Somos livres da morte para servirmos a Deus. Isto quer dizer, livres da morte quer dizer que não vamos morrer? Não, completamente. Livres da morte espiritual, que isso que é que nos separava, o que é que isso aconteceu? Aconteceu quando Adão e Eva pecaram no jardim. E aí o que é que Deus disse a eles? No dia em que comeres do fruto proibido, ou no dia em que pecares,
com certeza morrereis. Eles não morreram de morte física, morreram sim, depois quase eles viveram centenas de anos, mas ficaram separados espiritualmente de Deus, e Jesus veio exatamente reconstruir ou redimir nós que estávamos sobre essa condenação. E o terceiro ponto, portanto, estamos livres do poder do pecado, portanto, embora nós pecamos, o pecado não tem aquele poder, aquela com que nascemos, com aquela tendência, com o pecado original, que nos leva por exemplo, como uma criança, enquanto tem 2 anos, logo por vezes o chama, vem aqui, o que é que ela faz? Vai completamente ao contrário. Portanto, é isso, precisamente, esse pecado original que nos traz de nos rebelarmos ou rejeitarmos, que é o termo, e portanto nessa condição que eu me referi. Portanto, temos que tomar outro olhar pelo sacrifício de Jesus Cristo, não que nós, portanto, nunca vamos ser bom demais para não importa qual é aquilo como, mesmo que eu quisesse dar o meu corpo ou oferecer como um sacrifício, eu já venho com o sino do pecado, como é que eu podia fazer o atonamento, nem para mim próprio, quanto mais para os outros. Exatamente, só Jesus Cristo, que nunca teve pecado, podia fazer, e portanto, como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, como dizemos quando no sacrifício da Eucaristia, ou quando portanto, o sacerdote levanta o cálice e professa essas palavras de consacração. Portanto, o que é que significa isto para nós? Portanto, Jesus disse, o meu propósito, que ele disse que veio a este mundo, é para que tenhais vida e a tenhais com abundância. Portanto, nós já vivemos com o qual é vida espiritual, com certeza. Portanto, ter uma relação pessoal com o Senhor Jesus Cristo e, portanto, poder comunicar o nosso espírito com o Espírito de Deus, e, portanto, por só foi atingido quando Jesus Cristo morreu, e depois recebemos o Espírito Santo quando fomos convertidos. E Jesus Cristo, para terminar, disse: se o Filho dos Homens vos libertar, vós serás realmente livres. Libertar-nos do pecado e libertar-nos, portanto, da condenação que nos espera, ou o inferno, quando morrermos, se nós não salvos ou não aceitamos a salvação de nosso Jesus Cristo, que isso que ele conseguiu para nós há cerca de 2000 anos atrás. E, portanto, eu nunca quero deixar isto, portanto, é a mensagem de hoje. Portanto, isto aplica-se sobretudo ao tabernáculo e à arca do testemunho, que Jesus Cristo cumpriu precisamente essas profecias quando morreu. E, portanto, ainda se pensais que tendes que trabalhar o vosso para a salvação, que é completamente falso. Jesus Cristo já fez esse trabalho há cerca de 2000 anos atrás. O que é que eu devo fazer? Arrepender-me? Jesus, venha à minha vida, tendo piedade de mim, um pecador, e eu quero receber o perdão dos pecados. Vós pagaste a penalidade há cerca de 2000 anos atrás. Com uma oração como esta, diz: Senhor, tendo piedade de mim, um pecador, como o ladrão na cruz, eu sempre me refiro. Outra das maneiras que a Bíblia é bem clara, que nos diz: aqueles que me procuram, ou como buscam, se me buscam diligentemente pelos seus corações, encontrar-me-ão. Portanto, a outra maneira e a Bíblia também diz: procurai e encontrais, batei e abrir-se-vos-á, e todo aquele que procura encontra, e todo aquele que bate a porta abrir-se-á. Quem é a porta? O nosso Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a porta que dá para o curral das ovelhas. Portanto, ele é que nos abre a porta e nos abriu esse caminho há cerca de 2000 anos atrás. Nunca também quero deixa-me beber mais um bocado de café, terminar a nossa mensagem, quer seja em português ou em inglês, também para orar por este país, que, como bem precisa de oração. É só ligar as notícias, vimos logo que há uma coisa que não corre bem. E, portanto, a Bíblia é bem clara, que diz-nos para orarmos pelos nossos governadores, os presidentes, como o nosso presidente Joe Biden, o Senado, o Congresso, a Câmara dos Representantes, os governadores dos Estados, das autarquias, a polícia, os bombeiros e todos aqueles que exercem autoridade sobre nós.
contudo também para aqueles que se dedicam a esta pandémica que parece que nunca vai ter fim, que se alastra globalmente, também lá no país, na Terra Santa e nos países, continua também como aqui, e portanto, especial aqueles que se dedicam a tomar conta daqueles que estão afetados e aqueles cientistas que se dedicam, portanto, à pesquisa e, portanto, a inventarem uma medicina para irradiarem esta pandémica da face da Terra. E, portanto, que Deus os proteja no seu dia a dia e, portanto, que estejam livres e, portanto, que possam exercer o seu dia a dia sem contrair o vírus e portanto, que possam exercer o seu trabalho. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Espero que estar outra vez outra mensagem em português e inglês na próxima semana e, portanto, outra vez, muito tempo já a falar sobre a Terra Santa, em que estivemos lá há cerca de 2 semanas e, portanto, na próxima semana que estarei outra vez com outra mensagem em português e inglês. E até lá, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amen. Hi, my name is Joe Bernardo, and we are here again in the Church of St. Paul, Brookfield, Connecticut, United States. And we, after 2 weeks of we went to the Holy Land, the country of Israel and Jordan, and we have a few insights. So the last site we visit was in the south of Israel, close to Negev, close to the city of Beilat, and was in the Timna Park. They have a replica of the Ark of the Covenant. Exactly the same measurements the Hebrews when they spend about 4 years in the wilderness. Not only that, and they after they Gilgal, when they enter in the Promised Land, so the Ark was placed there, and later on in Shiloh, and later on when the temple was built, so the Ark was there until nobody knows until it disappeared. Even before Nebuchadnezzar destroyed the temple in 586. This message was taken from the book of Exodus, and I'm going to read a few verses from when the God lay out precisely, give the measurements and how the Moses to build the ark, special to how he placed the ark in a place called to the Holy of Holies. So I'm going to read from Exodus 26, from 31 to 34, only a few verses. And God spoke to Moses, across the inside of the tabernacle hang a special curtain made of fine linen with a cherubim skillful embroidered into the clock using blue, purple and scarlet yarn. Hang this inner curtain on the golden oaks set in the 4 posts made from acacia wood and overlaid with gold. When the inner curtain is in the place, so that separate from the holy place to the holy holies, put the Ark of the Covenant exactly behind it. This curtain will separate the holy place from the most holy place. Then put the Ark's cover, the place of the atonement, on the top of the Ark of the Covenant, inside of the most holy place, the word of the Lord. So as I mentioned in this passage, just a few verses I read from the book of Exodus, God he explained in detail how Moses should build, not only build the tabernacle, but place the Ark of the Covenant where the God gonna dwell, and he give them speaks very detailed instruction, how separate from the holy place to the holy of holies, because this the message of this week was about the ark and how our Lord Jesus Christ fulfill the ark of the covenant, the sacrifice, and when he died on the cross about 2,000 years ago. So I'm gonna start this message. The title is Ark, as I mentioned. The ark, the ark of the tabernacle, everything together was the center of the worship of the people of Israel. Not only in the 4 years they spent in wilderness before they entered
in the promised land. But after that, as I mentioned, when they live until the temple was built, later on, so it was after centuries, and in the book of First Chronicles 28, the Bible says you call it the place of where God could live. God said in Isaiah, I don't dwell, in the temple made by by man-made temples or houses, but God very clear revealed and was present in that holy place, holy of holies, and uh, and was exactly the way he revealed to himself to Moses, and gave him instruction or whatever God wanted to command to them, and Moses by when he received, so he gave the message to his people. Uh, the most holy place, portanto, as I mentioned, was that part of uh, the last part of the tabernacle. So, the most holy place was where God Himself dwelt, His presence resting on the ark of the covenant. Only the high priest, very important, could enter most in the most holy place, and even he just can do that in once a year. They call the Day of Atonement, or in Hebrew the Yom Kippur, and the Hebrews they still celebrate since the time they left Egypt. This is the world, the old celebration, for more than 3,000 years they still celebrate it to this day. Uh, it, the purpose the high priest they go there, so he dress purple. God very clear, they give detail the way he dress, the way he approach God. So even he have like a rope, and he have bells ring, in case he die there, nobody can get him from the Holy of Holies. So even have a rope in case when he move, people they can hear the bells, and he was alive, or in the most holy place. Uh, so this, as I mentioned, was one time he does. So he make atonement not only for the sins of the people, but for himself. So the very, and just that process it was every single year. You're gonna do every in the 7 month, in the 7th day of the 7th month, Yom Kippur. So the high priest every year. So uh, now when our Lord died on the cross, so that is fulfilled. He was the high priest, not only the high priest. He was the sacrifice, and because he died, he shed his blood, and he entered not in this earthly tent, but he entered in heaven, the holy tabernacle, the God worship daily with the angels and archangels. We don't know. We have just a glimpse. The prophet Isaiah have a glimpse of that in the chapter 6, and John the Revelator, John the beloved disciple, in the book of the Apocalypse of Revelation, have a glimpse that too, when you see the heavenly worship and the angel worship the Lord in the day and night. Now we have a free access. When Jesus Christ died on the cross, the curtain of the temple was torn from top to the bottom, not from the bottom to the top, and this symbolizes, the access to the Holy of Holies was final achieved. That's why Jesus said, "I am the way, because I open the way to the Holy of Holies, to the presence of the Almighty God." And from and in the Gospel of Mark, when Jesus expired in the cross, the Gospel of Mark says, and the curtain of the temple was torn from top to the bottom. Mark symbolizing our free access to God. Because of Jesus' death, no longer people need to have a Levitic priesthood to offer sacrifice, because he offered himself once for all, and he don't need a temple no more, because and the temple was destroyed in 7 AD, as you know, by Tyrus. And the Bible is very clear in the book of Hebrews. The book of Hebrews, is the book of Leviticus of the New Testament. All of the
the law, all the sacrifice, he explained detail about the book of Leviticus and about the priesthood sacrifice in the old covenant. The Bible says once for all time he took the blood into that most holy place in the Ark of the Covenant, but not with the blood of the goats and the calves. He took his own blood, and with that he secured for us a salvation from eternity. And in fact, we can say that according to the law, this taken from Hebrews, everything is almost everything is purified or cleaning by blood. It was in the old covenant, all God gave instructions, the way sacrifice. Even remember when our Lord was born, and Mary and Joseph, or they bring they offer a sacrifice. It was a turtle doves, so they can the priest they cut and they shed, they put the blood, and exactly our Lord even for himself before until he offered a sacrifice himself, he gave us very clear the example. He follow the law because he himself he gave that law, and he fulfilled that when he died and shed his blood. And that's why Jesus had to die. No only way he can offer himself, because if everything in the law is purified by the blood, so the pure and the blameless blood of the Son of God, that's he purified, not cleaning, and without shedding of blood is not forgiveness. From that point, there is no need to more sacrifice for sin, as I mentioned. And thou you knew our Lord sacrificed for almost 2,000 years. A lot of people, they think we gotta do something, to merit. It's very clear the work of salvation is only by God, and He came here to the purpose to die and to free us from that guilt, that condemnation, that separation from God. That's why our Lord came here. That's why you need a Savior. You don't need. If I can do my way on salvation, so I don't need a Savior. I can do my way. So our Lord make a mistake about 2,000 years ago. So only when you accept that sacrifice, the atonement for our sin, that's when you become a member of the family of our Lord Jesus Christ. That's the purpose He came here 2,000 years ago. And when you try to be good enough, by our own works or by our own, the Bible is very clear. Our righteousness is filthy rags in God's sight. So if my righteousness is filthy rags, so I need the righteousness of God to be input. When the moment I become a believer, that input to me is not my. The Bible is clear in the book of Matthew Gospel 6:36. Seek first His kingdom and His righteousness. Not my own righteousness, but His own righteousness, and all the things will be added to you. All things, salvation and everything you receive when you become a believer. So to conclude this message is the three main points our Lord accomplished for us when He died on the cross about 2,000 years ago. First, by Jesus' blood alone, what happened? Our conscience is clear. Even the high priest, they go every year, but they never clean. The book of Hebrews very clear. They never clean the conscience of the people they worship. The second point, you are free from death, not physical death, but death like when our forefathers Adam and Eve died in the wilderness, the sin in the Garden of Eden. So they are separated from God, spiritual death. So Jesus restored that. We experience physical death, but not spiritual. And you are set free to serve God. And the third, most important, you are free from sin's power. So our nature was changed from sin have the power over us, and when we become we sin, but we have now that nature of that nature was changed by the blood of our Savior Jesus Christ. And if you're carrying a load of guilt because of sin always, a lot of people they looking for psychiatric, the problem. Oh, I feel guilt, my brothers and sisters, is a consequence of sin. Sin, or you are aware or not,
bring always guilt to us. We don't know. A lot of people, oh, something wrong. No, that's that disease called sin and brings guilt. The remedy, only the blood of our Savior can fix that. And when you accept Him as a personal Savior, a prayer like this: Lord Jesus, come to my life, forgive my sins, and shed that blood. You can atone me not and clear my conscience, and you can start with a clean slate like you never ever sinned before. So that's the message of salvation. That's the message our Lord tell us to proclaim when He went to heaven. Go into the world and proclaim the message of salvation. By His merit of our Lord Jesus, that's the. If you accept Him as your personal Savior, your sin is going to be forgiven in your authority, God's word, and you have a place in heaven when you die. And meanwhile, you can have a personal relationship with Him. And also, I never want to finish any of our message, to pray for this nation. As you know, you should turn in the news, something is wrong with the nation. And sometimes the sin effect is like a cancer affect all of us. And the Bible is very clear to pray for our governments, our President Joe Biden, and the Senate, Congress, the House of Representatives, the governors of the states, the mayors of our town, the police firefighters, especially to the doctors and the nurse and everything. They still put this pandemic, they go more and more cases and goes global, and I pray the Lord give us the remedy or to irradiate all this pandemic out of the face of the earth. And I pray for those, to God, those especially in the front lines, God protect them and they can perform their duties to special to help those affected those they need their real attention in the daily basis. And this was the message. I promise you'll be again here next week with another message in Portuguese and English, and with the fresh insights we bring from our trip to the land of Israel and the land of Jordan. Until then, God richly bless you in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen.